Vamos lá. Pai Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus. O Senhor é digno de receber toda a honra e toda a glória e todo o louvor. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez na tua presença para te agradecer, Senhor, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós e por tudo quanto o Senhor fará, que eu sei que o Senhor vai fazer. Então, Pai, abençoa meus irmãos que já estão na escuta, na audiência, aqueles que estão nos assistindo através do Face e aqueles que estão assistindo através da rádio. Pai, abençoa os teus filhos, ajuda-os. E aqueles que vão assistir através do YouTube, Senhor. Que essa palavra que vamos trazer seja de encontro, Senhor, para as nossas necessidades. Pois te damos graças e o fazemos no santo nome de Jesus, o teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus. Né? Bom, nós vamos estar, né? Tem aqui a Fábia Elias, né? Também, Fábia Elias. Muito bem, que Deus abençoe Fábia Elias, não sei onde está, mas Deus abençoe. Nós vamos falar aqui, nessa manhã, sobre, vamos ver alguns sintomas, né? Alguns sintomas. Quem está comigo pela rádio vai poder assistir, com certeza. E nós vamos ver aqui alguns sintomas da depressão. Sintomas. E é bem interessante o que nós vamos falar hoje, viu? É bem interessante. E eu gostaria que você pusesse bastante atenção. Tá? Você pusesse bastante atenção no que nós vamos estar falando aqui. Porque com isso você vai se familiarizando com pessoas e vai vendo que muitas pessoas hoje necessitam da nossa ajuda espiritual, como também ajuda a clínica, né, de levar as pessoas. Então, sintomas, são sintomas. Muitas pessoas, às vezes, estão hoje sofrendo, né, com esse assunto, né, da depressão. Estão sofrendo e não sabem, né, porque a depressão ela não é um tipo só. A depressão ela atua de vários tipos. Tem várias formas, quero dizer. Né? Ela atua de várias formas na pessoa. E às vezes a pessoa está com esses sintomas e não sabe. Então tem que começar já a atuar, né? Se mover para que não entre em um estado grave de depressão, né? Que a depressão é muito perigosa, é uma enfermidade que ataca a nossa alma, mas ela também afeta o corpo, né? Então vamos ver aqui alguns sintomas, né? Os sintomas da depressão são muito variados. Não existe só um sintoma, né? Como já temos. Eu estou lendo parte clínica por enquanto. Vamos ter a parte espiritual também, né? Indo desde as sensações de tristeza, passando pelos pensamentos negativos, até as alterações da sensação corporal, como dores e enjoos, né? Contudo, para se fazer o diagnóstico é necessário um grupo de sintomas centrais. Então, a pessoa às vezes está passando por um problema, porque às vezes acontece, né? É interessante isso, me faz pensar muitas vezes que às vezes as pessoas vão no médico pensando em um problema, na realidade é outro problema. E muitas vezes o médico ele vai te diagnosticar pelo que você está dizendo, porém ele não vai encontrar nenhuma evidência naquilo que você está dizendo, porque o efeito daquilo que está sucedendo é outra causa. É interessante isso, né? É muito interessante. E nós não podemos esquecer, irmãos, nós não podemos esquecer, amigos, que nós estamos vivendo um tempo muito difícil na Terra. A Bíblia nos diz que o diabo, ele reina. Ele é o príncipe das trevas reinando nessa terra. Então ele vai trabalhar de todas as formas. Ele vai trabalhar de todas as maneiras para afetar ao ser humano. Porque ele odeia. Ele não tem nenhuma piedade. Não tem nenhuma misericórdia. E ele ataca exatamente o centro do ser humano, que é a mente. Onde está a alma, né? Se ele consegue enfermar a sua mente, que é através da sua alma, automaticamente ele afeta todo o seu corpo. Você não pode esquecer
que a mente dirige todo o corpo e que a parte espiritual da nossa vida é o que tem que dirigir toda a parte material e física. Tem pessoas que não querem viver assim. Então, passam a sofrer, né, os problemas, né, da vida humana. Porque se a parte espiritual está débil, meu companheiro, aí a coisa fica difícil, né? Aí a coisa fica bem difícil. Por isso que nós temos que pôr sempre atenção nas coisas de Deus. Temos que pôr, não tem como não pormos atenção sobre as coisas de Deus, né? Vamos ver aqui mais alguma coisa aqui. Eu quero que você preste bem atenção, porque com isso, não que você vai estar monitorando, não que você vai estar vigilando, ou vigiando, ou buscando, não. Você vai detectar esse tipo de problema, talvez em pessoas até chegadas dentro da sua casa, né? Pelos sintomas, né? Os sintomas corporais mais comuns são sensação de desconforto no batimento cardíaco, constipação, dores de cabeça, dificuldades digestivas. Corporais. Então você vê, presta atenção, que eu acabei de falar. Nós estamos lendo parte clínica, essa é parte que quem escreveu conhece, tem observado isso. Se a tua parte espiritual não está sendo a parte principal, automaticamente essa parte que atingiu você, né, que na parte física enfermou-se a mente, a alma, os sintomas são no corpo. Foi o que acabei de mostrar aqui. E é muito normal isso. É muito normal. Tem pessoas que sentem problema de digestão, né? Porque tem um estômago que também digere devagar, né? Você sabe disso. Mas isso são sintomas, né, de pessoas normais que de repente passam a ter esse tipo de descompensação física, né? Períodos de melhoria e piora são comuns. A pessoa um dia está lá, outro dia está cá. Outro dia está cá, outro dia está lá, né? O que cria a falsa impressão, olha só, o que cria a falsa impressão de que se está melhorando sozinho, quando durante alguns dias o paciente sente-se bem. É normal, porque é como uma crise, né? É como uma crise que a pessoa sente, ou a pessoa tem. De repente ela está bem, mas de repente ela não está bem, né? E as pessoas às vezes não entendem. Quando eu começo a olhar para a palavra, que vai vir palavra ainda, né, mais para frente, nós observamos coisas que estão na Bíblia, que são recomendações tão especiais, tão importantes, que nós, que supostamente dizemos que conhecemos a palavra, não aceitamos, né? Não aceitamos. Você sabe que, eu, por exemplo, vou dar um exemplo meu. Eu, por exemplo, que quando eu era garoto, era menino, eu comia pimentão cru. O pimentão verde cru, comia. Gostava. Nem me lembro o que acontecia. Hoje eu já não como. E não gosto. Porque quando eu como um pimentão, mesmo na comida cozido, eu fico lembrando dele o resto da semana, quase. Porque ele é bom para a memória, né? Ele fica no teu estômago e quando você arrota, você sente aquele gosto dele. Então é uma coisa complicada. É como a melancia também, mas a melancia é menos. Mas o pimentão ele é terrível. O pepino também não como, já comi muito. São coisas que ficam no estômago da gente e você fica lembrando dele, né? Então, para você ter uma ideia, que tem coisas que eu também não gosto de comer muito não. Nem como. Antes eu comia pimentão recheado com carne moída. Era uma delícia. Era algo fantástico, né? Mas hoje, lamentavelmente, eu não penso mais nisso. Não dá. Porque fica mal no meu estômago. Não digere, né? Aí tem que tomar aquele famoso chá de boldo, né? Que é excelente. Mas você presta atenção. Períodos de melhoria e períodos
de piora são comuns, o que cria a falsa impressão de que está melhorando sozinho. Quando dura alguns dias, o paciente se sente bem. Aí acontece isso. Geralmente tudo se passa gradualmente. Não necessariamente com todos os sintomas simultâneos. Aliás, é difícil ver todos os sintomas juntos. Quer dizer, uma pessoa que tem esses sintomas da depressão nela, você não vê todos de uma vez só. Pô, senão a pessoa está morta, gente. Pelo amor de Deus. Né? Ter todos os sintomas de uma só vez, você pode ter certeza que a pessoa não aguenta. Porque o desconforto no corpo é muito grande. É muito grande. Mas tudo vem na mente, gente. A mente é uma coisa impressionante. Deus é tão sábio que ele botou a alma dentro da cabeça. Ninguém pode fazer transplante de cabeça. Ninguém faz transplante de cérebro. Ninguém faz. Não existe isso. Ninguém. E outra, quando a pessoa morre, não sei se vocês sabem, quando a pessoa morre, o cérebro da pessoa, ele murcha. Não tem nem como estudar o cérebro. Não tem. Ele murcha. E por isso que quando as pessoas têm enfermidades no cérebro, dificilmente sobrevivem. E se sobrevive, vegeta. Então, é muito interessante o que eu estou falando para nós aqui. Para mim também. Que com isso, ok? Nós estamos, como que se fala? Aprendendo juntos. Porque eu também aprendo junto com vocês. Né? Que quem ensina sempre aprende. Então, é muito importante isso, tá? É muito importante isso. Agora geralmente tudo se passa gradualmente, não necessariamente com todos os sintomas, como nós vimos agora há pouco. Agora, até que se faça o diagnóstico, praticamente todas as pessoas possuem explicações para o que está acontecendo com elas, julgando sempre ser um problema passageiro. Nós somos assim. Nós temos o costume de sentir algo, vamos ao doutor, e dizemos, não, vai passar logo, doutor, eu sei que vai passar e tal, não sei o quê. Mas às vezes é um sinal, né, no nosso corpo que a mente está dando que não está bem. Essa é a verdade. Então é muito importante que você, que nós estejamos bem ligados, sabe, bem atentos a essas coisas, com a gente mesmo, com nós mesmos. Né? Eu até gostaria de poder ler as pessoas aqui, mas não dá, que eu estou com meu telefone celular, aí não posso ler e ver, mas depois eu vejo. Mas tudo bem, vamos aqui. Ok? Então, nós temos a oportunidade de observar pessoas. Ok? De observar pessoas. Eu tenho aprendido tanto com isso que eu vou ficar expert nesse assunto, porque eu tenho lido a parte clínica, a parte espiritual a gente também conhece, porque a Bíblia nos fala. E nós vamos ver a parte espiritual dentro desse próprio estudo aqui. Mais para frente, nós estamos mostrando que é para a gente começar a entender, né, o que é isso. E se você vai ver comigo, mais para frente, que eles não conseguiram encontrar a causa central. Deixa eu acender a luz aqui, que está um pouco escuro lá fora. Está ameaçando a chover aqui, está escuro. Então, nós vamos ver coisas aqui interessantes, bem interessantes. Agora, para afirmarmos que o paciente está deprimido, temos que afirmar que ele sente-se triste a maior parte do dia, quase todos os dias. Nem tanto... não tem tanto prazer ou interesse pelas atividades que apreciava. Não consegue ficar parado e, pelo contrário, movimenta-se mais lentamente que o habitual. É uma coisa interessante, gente. Eu, sinceramente, eu estava conversando com um irmão amigo meu, aqui da Flórida, que mora aqui, e ele estava me falando uma coisa bastante interessante. Né? Que é parecido com o que vemos hoje. Tem que ser internado. Como tem pessoas
que sofrem de depressão e também precisam ser internados, né? Eu digo para vocês, com toda a minha sinceridade, né? Ela está dizendo o seguinte aqui, a irmã Elisângela Fogaça, ela é expert no assunto porque ela teve isso, né? Ela diz assim: a paz do Senhor, pastor Elias Corrêa, enviei aí pelo WhatsApp alguns dos sintomas que tive. Eu não posso ver, filha, me desculpa, viu, querida, se você puder mandar pelo Face, porque eu estou usando o meu telefone para o Facebook, então não tem como eu ver agora. Você me perdoa, tá, querida? Se você puder, vai ser de grande valia e de grande bênção para quem está assistindo, porque vão poder ler também os sintomas que a irmã teve, né? A irmã Elisângela, ela é sobrinha da minha irmã falecida, Alzira. Ela é família, né? Família, é considerada família, né? Porque ela é sobrinha da irmã, ela é filha da irmã do meu cunhado, né? A irmã Elisa, a mãe dela. Gostaria que você me pudesse enviar. Sem brincadeira, escreve para mim, por gentileza. Se pode, se copia e joga aí, por gentileza, tá, minha querida? Bom, então vamos aqui. Para afirmarmos que o paciente está deprimido, temos que afirmar que ele sente triste a maior parte. Ok, nós vimos essa parte aqui. Agora vamos ver aqui, até onde eu parei. Nós paramos aqui. Passa a ter sintomas inapropriados de desesperança, desprezando-se como pessoa e até mesmo se culpando pela doença ou pelo problema dos outros, sentindo-se um peso morto na família. Olha, irmãos, olha, queridos, amados, eu digo uma coisa para vocês com toda sinceridade. Isso tem me preocupado, de certa maneira, porque Deus fez todo ser humano ativo. Ou melhor, Deus fez tudo que tem vida animado. Tudo que tem vida é animado. Outro dia eu estava vendo em um vídeo que me mandaram a onda do mar. A onda do mar. Porque o mar é vivo. A água do mar é viva. Existe água viva. Aquelas coisas, parece geleia, né? E aquilo é água. Nascido na água. E queima. Né? Ninguém sabe. Eu não sei por que queima, mas queima. Eu, quando era menino, via muito isso no mar. Tem uma época que brota isso. Então, eu estava olhando a onda do mar. Aquelas ondas gigantescas que se levantam em certos lugares. O mar é interessante. O mar, ele vai. Mas automaticamente ele volta. E aí, dependendo de certos lugares, quando ele volta, é quando ele levanta aquelas muralhas. E é sucessivamente. As árvores dão fruto em todo o tempo. Aqui, tem pessoas que não sabem, aqui na Flórida existem pessoas que nas suas casas tem pé de carambola. Tem uma irmã na igreja que eu assisto, que ela tem na frente da casa dela, pé de carambola. E eu fui uma vez buscar no pé, mas muita carambola. Tem gente que tem pé de manga, ok? Tem gente que tem pé de abacate, enfim. Então, o que nós podemos observar é que Deus fez tudo animado. Mas, da criação de Deus, o que menos se anima hoje é o ser humano. Para as coisas de Deus. Os passarinhos são animados. Eles cantam. Então, eu começo a observar, eu começo a prestar atenção, eu observo que nós, o ser humano que Deus criou, estamos saindo fora do foco para o que Deus estabeleceu. E quando nós saímos fora do foco que Deus estabeleceu, entra aí o inimigo. Que é inimigo do quê? Das nossas almas. Ele vai atacar a nossa alma, que já exatamente está dentro da nossa cabeça. E gera isso que tem gerado em muitas pessoas, que levam até ao suicídio. Né? Então, eu vou ler aqui o que a minha irmã Elisângela colocou. Ela botou aqui. Eu vou falar sobre algumas coisas que ela escreveu.
ainda vou falar, né? Ela diz assim, a paz do Senhor, muitos dos sintomas é realmente a mente que manipula o resto do corpo. Eu tô lendo, muito obrigado, viu? Eu vou ler tudo. Eu estou mostrando para vocês, irmãos, parte clínica, mas a parte espiritual está junto. Nós jamais podemos ignorar, como muitos estão fazendo, a palavra de Deus. Não, eu não aceito isso. Aquilo ali é pro tempo passado. Não. A palavra de Deus, ela é soberana. E ponto. Ou você crê e aceita, ou você não crê e não aceita, mas ela continuará sendo soberana. Talvez não na sua vida, mas na vida de muitos, como na minha. Então, a irmã está dizendo uma coisa aqui, é verdade, né? Ataca a mente. Então, a mente, ela porque eu não mexo meus dedos porque eu quero. A mente é tão rápido que a mente é que comanda, né? E quando a mente se enferma, chamado de alma, lógico, o corpo vai sofrer. O corpo vai sentir. Já falei sobre isso. Agora, na época que tive depressão, porque ela teve depressão, a irmã Elisângela, ela disse que eu tive depressão, cheguei a parar muitas vezes no pronto de atendimento com sintomas físicos de infarto. E era tudo psicológico e crise de ansiedade. A ansiedade que ela está falando é um sintoma dentro da depressão. Gente, né? Nós podemos combater isso aí. Somente com a palavra, às vezes, e às vezes precisa também um profissional, como foi o caso da minha irmã Elisângela. Agora, taquicardia, formigamento na língua, olha isso, e dormência no braço, tonteiras, calafrios, insônia, pânico, medo extremo da morte, desespero, choro por motivo desconhecido, sensação que nos fizeram mal, mas não conseguimos identificar o que é, etc. Tá aí. Obrigado, irmã Elisângela. Pude ler agora. Então, meus queridos, aí de repente você fala assim para mim, mas como acabar com isso, pastor? Nós vamos chegar em muitas partes. Nós vamos chegar em muitas partes ainda. Esse aqui é o começo, né? Vai vir a parte espiritual, como eu tenho dito. Né? Agora, veja bem, para afirmarmos que o paciente está deprimido, temos que afirmar que ele sente-se triste a maior parte do tempo, ou a maior parte do dia, quase todos os dias. Não tem prazer ou interesse pelas atividades que apreciava. Não consegue ficar parado entendeu? Agora, veja bem isso aqui. Passa a ter sentimentos inapropriados, de desesperança, desprezando-se como pessoa e até mesmo culpando pela doença, se culpando pela doença. Gente, nós temos observado isso. Né? Nós temos observado isso. As pessoas, né? Nós temos observado isso nas pessoas. Agora, veja bem. Com isso, apesar de ser uma doença potencialmente fatal, surgem pensamentos de suicídio. Eu li aqui entre os 10 pontos que atacam dentro da depressão. Interessante que tem um ponto que ataca os jovens. E o diabo, ele é tão astuto que ele tem usado um chamado bullying. E a pessoa em estado depressivo, sofrendo bullying, ela entra em um estado de depressão profunda. E com isso, o diabo entra e leva aquele jovem ao suicídio. Eu já falei isso na gravação passada, tá lá. Se você ver, eu não vou falar de novo, porque eu já falei. Que eu vi o lugar onde uma menina se atirou lá do alto, muito alto. Se atirou de cabeça. Então, bullying. Porque
A depressão, ela ataca também crianças. É impressionante. E nós não podemos ignorar isso. Mas nós temos que olhar para a palavra também. Hoje o povo vai para o culto e não precisa levar a Bíblia, gente. É impressionante. Eu fico abismado com isso. Ah, porque lá eles põem na tela. E I don't care, como diz no inglês. I don't care, não me importa. Pode pôr na tela, na parede, no chão, onde eles quiserem. Mas a minha Bíblia, eu levo. Porque eu gosto de escrever nela. Deus fala comigo alguma coisa que está sendo falada, eu anoto na hora. Eu não vou pegar lá um negócio para escrever lá na tela, lá na frente. Então, nós estamos menosprezando o mais precioso na vida do verdadeiro cristão, que é a palavra de Deus. Ai, pastor, você está quadrado, pastor. Hoje existe o telefone moderno, pastor. I don't care, telefone não é para isso. Inclusive, aqui nos Estados Unidos, eles vão lançar um telefone, não sei se é a Samsung, eu não sei qual é a companhia, que vai ser somente telefone. Olha só. Voltar à origem. Para os homens, para as pessoas maiores que não vai querer comprar um telefone caro se ele não usa o resto. Só usa para falar no telefone. Não fica aí, como ficam os mais novos hoje. Não é? Então, nós precisamos... Ela está dizendo escrever um livro. Você escreveu um livro? Sério mesmo, Elisângela? Well, me manda ele. Entendeu? Então, nós precisamos olhar isso. Com isso, apesar de ser uma doença potencialmente fatal, surgem pensamentos de suicídio. Esse quadro deve durar pelo menos 2 semanas para que possamos dizer que o paciente está deprimido. Entendeu? Eu fico tão chateado, eu fico tão triste quando eu ouço que uma pessoa falou em se matar, me dá uma tristeza tão grande que se eu puder ajudar aquela pessoa, eu vou fazer de tudo para ajudar. Sério. Sério. Conversar com a pessoa, sabe? Tentar desenterrar o que está lá dentro, sabe? Tirar aquele lixo do emocional da pessoa, que é o que fazem os psicólogos. Ah, mas você é psicólogo? Não sou. Sou pastor. Então a pessoa começa a vomitar aquelas coisas, vai tirando. E a alma da pessoa vai se limpando daquilo que está dentro oprimindo. É o que fazem os psicólogos, os psiquiatras, muitas vezes. Deita naquela caminha lá, no divã, né? E fica fazendo pergunta, e que isso? E aí eu faço esse trabalho, também faço. Só que eu uso também o espiritual. Então, é muito importante. Agora, quais são as causas da depressão? A minha irmã mostrou os sintomas também, né? Agora vamos ver algumas causas. Eu achei uma parte interessante aqui. Não foi eu que escrevi isso aqui, não. Isso aqui é parte clínica. Ok? A parte clínica é muito interessante porque diz o seguinte, ó. A causa exata, isso me chama a atenção. A causa exata da depressão permanece desconhecida. Gente, irmãos queridos, amados, eu pergunto para você, quem é que conhece a alma mais do que o Espírito Santo? Mais do que Deus, mais que Jesus, mais que a palavra? Quem? Não existe homem nenhum que entra na sua cabeça lá dentro, porque a palavra ela entra na sua cabeça e ela discerne as intenções dos nossos pensamentos. Está escrito. Gente, é palavra de Deus. Tem a parte clínica? Tem, eu creio, sim, existe, claro. Mas é um negócio tão tremendo que eu fico abismado. Aí diz assim, a explicação mais provavelmente correta é o desequilíbrio químico dos neurônios responsáveis pelo controle do estado de humor. É possível? É. Não vou dizer que não é. É. Mas os neurônios eles se queimam em todo mundo. Você está me entendendo? Eu não descarto essa possibilidade. Porém, também não posso abraçar 100%, porque meus neurônios também vão queimando. Não é só os meus também vão queimando. É um negócio impressionante. Mas existe? Existe. Claro que existe. Pode existir sim, por que não? Porque tudo que é humano no corpo
vai deteriorando. Né? Então eu creio sim, claro que creio. Né? Senão eu não estaria falando aqui. Agora, o estado de humor da pessoa é muito importante. Ela está dizendo que não escreveu. Ah, não escreveu. Eu estou achando que ela escreveu. Não escrevi um livro. Foi um modo de dizer que porque escreveu muito kkkk. Não, não, querida. Não, as suas informações para mim e para os nossos irmãos, nossos telespectadores, né, que estão assistindo a gente, é fantástico, é fenomenal. É fenomenal. Agora, esta informação baseia-se na comprovada eficácia dos antidepressivos. Então eles te dão, meu pai, raio. Então, irmãos, eles dão para as pessoas medicamentos que vão entrar na mente da pessoa. Espero que não caia a luz, né, por causa do raio. Se cair a luz, aí a gente... Bom, vamos orando aí, por favor, para que Deus não permita que caia um raio. Está chovendo forte aqui. É de verão, né? Que é verão. Está quente lá fora. Bom, então, por isso que eu estou te dizendo, eles usam isso, né? Eles usam isso. Aí está dizendo aqui, a paz do Senhor, o Adriano, outro Adriano esse, hein? Esse foi meu líder também. Ô Adriano, filho do pai. Tudo bem, graças a Deus, querido, e você? Então, vocês prestem atenção. Porque no começo, eu já expliquei isso. No começo eles davam calmante. Hoje eu não sei como é que é. Mas deve existir também o calmante dentro do antidepressivo. Né? Que na verdade não é isso que as pessoas precisam. Pelo que eu estou entendendo, não é. Né? Agora, o uso continuado da palavra pode levar a pessoa a obter uma compensação bioquímica. Apesar disso, nunca ter sido provado. O contrário também nunca foi. E eventos descendentes são muito estudados. E de fato encontra-se relação entre certos acontecimentos estressantes na vida de pessoas e o início de um episódio depressivo. É bem interessante isso. Que o nosso estado de humor realmente envolve na nossa vida. Né? Pessoas tristes, pessoas abatidas, pessoas... Por isso que a Bíblia diz, olha que coisa interessante, a Bíblia diz que nós não devemos entristecer o Espírito Santo com o qual fomos selados para o dia da redenção. Quer dizer, se o Espírito Santo se entristece, o que ele faz? Ele se afasta de nós. Porque ele é um ser ativo. Imagina você ficar sem a sua força que te impulsiona, que é o Espírito Santo. E hoje muitos crentes andam longe do Espírito Santo, lamentavelmente. É uma verdade. Porque a Bíblia diz assim, gente, eu não sou eu, a Bíblia diz assim, que aquele que quiser ser amigo do mundo, se constitui inimigo de Deus. Quer dizer, não tem como, gente. Aí vem o diabo, ele entra com toda a força, com toda a fúria, e nos ataca duramente. Ele não vem alisar ninguém, ele vem destruir, como está escrito. Ora, contudo, tais eventos não podem ser responsabilizados pela manutenção da depressão. Na prática, a maioria das pessoas que sofrem um revés se recupera com o tempo. Se os revés da vida causassem depressão, todas as pessoas a eles submetidos estariam deprimidos. E não é isso o que se observa. É uma grande verdade. Não são os reveses. Né? Não são os reveses. E se eu for contar para vocês os reveses que eu tive aqui, quando eu voltei, quando Deus tratou comigo nesse lugar aqui, não aqui na Flórida diretamente, ixi, mas Deus, ele é tremendo. Ok? Eu vou ler o que a minha irmã colocou aqui. Deixa eu só terminar essa fala aqui. Agora, os eventos estressantes provavelmente disparam a depressão nas pessoas predispostas e vulneráveis. É verdade. Porque existem pessoas que são predispostas já a ser pessoas depressivas. Né? Nós vamos ver alguns casos mais para frente na palavra de Deus. Agora a irmã Elisângela diz o seguinte: dose de ansiolíticos e antidepressivos, ela está dizendo aqui, deixa eu ler aqui, antidepressivos
prescritos diante da necessidade do paciente. Eu tomei ansiolítico 2 vezes por dia e antidepressivo 1 vez ao dia. Olha aí. Ok? Ela, minha irmã, está me comentando aqui. Eu acho muito bom isso. Ela disse assim, 14 anos esse ano 14 anos esse ano sem medicamentos, para a honra e glória do Senhor. Amém. Amém. Vocês estão vendo? E se você for perguntar para minha irmã, talvez nem ela saiba como foi que ela começou. Que ela me contou a história dela. Aqui, ela contou para nós aqui. Né? Então as pessoas hoje estão vivendo de uma forma que nem elas mesmas sabem que estão entrando dentro do estado depressivo. E depois disso, desenvolve a depressão em uma das fases que existe dentro da depressão. Que não é só uma depressão. A depressão é uma só, com várias fases distintas. Eu mostrei 10 aqui. Mostrei 10. Está gravado. Só você entrar no meu YouTube, Elias Corrêa. Você vai ver minha carinha lá e você vai poder ler tudo quanto foi escrito. Agora, exemplos de eventos estressantes. Presta atenção, exemplos de eventos estressantes. Ok? De eventos. Perda de pessoas queridas. Perda de emprego. Mudança de habitação contra a vontade. Doença grave. Pequenas contrariedades. Não são considerados os eventos fortes ou suficientes para desencadear depressão. Quer dizer, eu entendo o que está sendo dito aqui. Que só esses eventos sozinhos, eles não são suficientes para te desenvolver uma depressão. Deu um raio forte aqui. Então, o que eu quero dizer? A pessoa ela vem se degradando sozinha. Então, quando acontece exatamente isso que nós mostramos, ela desenvolve. Ela desenvolve. Porque já está. Nossa, raio forte. Ela está. Agora, foram quase um ano, está dizendo, quase 1 ano e meio de depressão. Iniciou em meados de 2003. Último ano da minha primeira graduação. Ela era moça jovem. Agora, o que torna as pessoas vulneráveis ainda é objeto de estudo. Quer dizer, ninguém sabe. Gente, é dentro da alma. É dentro da alma. Ninguém consegue. Eu fico impressionado quando eu leio essas coisas. Porque o nosso Deus, ele é gigante, ele é grande, ele é poderoso, ele é maravilhoso. E ele tem o controle de todas as coisas. Precisamos dos profissionais? Sim. Tem que ser levado no profissional, às vezes, se precisar? Sim. Claro, para isso estão eles. Mas o nosso Deus é maior. Agora, veja bem. A influência genética, como em toda a medicina, é muito estudada. Trabalhos recentes mostram que mais do que a influência genética, o ambiente durante a infância pode predispor mais as pessoas. O fator genético é fundamental, uma vez que os gêmeos idênticos ficam mais deprimidos do que os gêmeos não idênticos. Olha que coisa interessante. Então você presta atenção no que eu estou te falando, irmão. Presta bem atenção. Ninguém sabe por que vem. E ninguém sabe como vai. Mas a pastora Simone, eu vou trazer ela aqui. Nessa semana ela não vai estar comigo. Ela vai estar... O marido saindo de férias, vão sair de férias, que aqui é verão. Mas quando ela voltar na outra semana, não essa que entra agora, na outra, eu vou estar com ela ao vivo. Ela vai contar para nós aqui, em espanhol e português, como foi que ela pegou. Eu não sei quanto tempo durou a depressão dela, é verdade. Não, é impressionante. Se vocês ouvirem, eu fico pasmo. Eu começo a olhar para o que eu estou mostrando. Eu falo, isso é Deus, gente. Deus tem o controle de tudo. Ele tem o controle da nossa mente. A palavra tem o controle. Tem que ter o controle da nossa mente. Tem pessoas que pensam que ser crente é simplesmente ir ao templo, simplesmente ir à igreja, é simplesmente ir lá cantar. Não, ser crente não é isso não, gente. Não. Então nós não conhecemos palavra. A Bíblia diz que não diz nessas falas que eu estou dando, mas diz assim que nós temos que ter a mente de Cristo. Para sermos cristãos,
seguidores de Cristo, nós precisamos querer ter a mente de Cristo. Aí somos cristãos. Do contrário, somos religiosos, denominacionais. Eu posso ser batista, posso ser metodista, posso ser assembleiano, posso ser da igreja da esquina. O verdadeiro cristão, ele procura viver a mente de Cristo, fazer o que Cristo nos ensinou que façamos. E o maior déficit da igreja de Cristo hoje é não fazer o que ele mandou fazer, que é missões mundiais. Então, nós estamos aqui tentando mostrar para você. Esse estudo não tem de agora não, meu querido. Isso aí já tem anos que está comigo. Quando eu fiz, eu nem sabia onde. Só foram 38 estudos bíblicos feitos na época que Deus mandou eu começar a fazer. Eu morava lá em Massachusetts, debaixo de um frio, de uma... Eu conto a minha história, vocês vão ver como é que é a coisa aqui. Então vamos terminar dizendo o seguinte: você pode estar do lado de uma pessoa deprimida e ainda não se deu conta. Vamos conferir? Quer conferir? Vamos, mas não agora. Essa aqui é a parte de hoje, né? São 12h17 a parte de hoje. Semana que vem eu te convido para que esteja comigo. Meu Pai do céu. Tanto em espanhol como em português. Normalmente quando está dando tanto raio assim eu desligo a rádio, né? Eu desligo ela para não afetar, né? Mas agora estou terminando. Manifestações dos sintomas depressivos. Nós vamos ver na semana que vem sintomas, ok? Você não perca. Semana que vem em espanhol às 10 da manhã do meu horário aqui, que são exatamente 12 horas e 17 minutos, e depois em português às 11h30. Tá bom? Eu estou preocupado com os raios, está escuro, chovendo bastante. Bom, gente, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus por esse momento tão especial que Deus me deu, e depois eu vou agradecer a todos os meus irmãos que estão nos assistindo aí. Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, nós te engrandecemos e nós te bendizemos. Pai, nós precisamos do Senhor. O Senhor é tudo para nós. Se o Senhor não guardar nossa mente, nosso corpo e o nosso espírito, nós estamos perdidos. Por isso, Pai, guarda-nos em Ti. Guarda-nos segundo a Tua palavra, segundo a Tua vontade, Senhor. E que possamos ser pessoas que ouçam e ponham em prática a Tua palavra. E que creamos na Tua palavra. Ajuda meus irmãos, Pai. Dá vitória. Abençoa os que estão assistindo agora e os que vão assistir depois pelo YouTube. Pois sabemos que a Tua palavra é fiel e é verdadeira. Te damos graças por tudo, Pai, e o fazemos em nome de Jesus, o Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém e glória a Deus.